E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre matemática com Python. A gente vai fazer uma série nisso, explicando principalmente alguns conceitos básicos relacionados a como usar o Python para equações simples e mais complexas, que a gente vai ver ao longo dessa série de vídeos. E a gente vai começar com o básico, né? Então, se você não sabe nada de programação, nada de Python, você vai entender com facilidade, né? Você não precisa também saber muito da parte de matemática, porque os resultados aqui eles vão sozinhos, né? Então, você não precisa saber muitas coisas que a gente vai citar aqui. Mas você vai conseguir resolver esses problemas usando Python, né? Então, isso aqui se chama variável. Então, eu estou chamando uma variável x, que vai ter um resultado, que nesse caso a gente tá usando um float. No Python você usa o float quando você quer números decimais. Então, se fosse 5, por exemplo, que a gente está dando um valor para o x, né? 5.2 no caso. Se fosse 5 só, eu não precisava pôr nada. Poderia pôr int, por exemplo, mas no nosso caso não é importante. Minúsculo, que seria um número inteiro. Mas no caso, como a gente quer um número decimal, a gente usa float, só isso. A variável y, 10.5. E se sum, pode ser qualquer coisa que pode ser escrito aqui. É só o nome de outra variável, né? As variáveis você pode pôr o que quiser. Se colocar C5, número não, na verdade, né? Se eu posso colocar soma, por exemplo. A única coisa que importa é que quando eu for printar, quando eu for dar o resultado, que é esse print, eu tenho que chamar a variável que eu quero, né? E no caso, essa variável ela faz x mais y. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando o valor que eu coloquei de 5.2 do x e o 10.5 do y eu estou somando. E o resultado é 15.7. Se eu rodar esse programa, 15.7. Se eu mudar o valor aqui, por exemplo, para 784.8, que já é uma conta um pouco... ainda não é tão complexo. Mas se eu colocar isso aqui, por exemplo, aí já fica mais complexo. Então, números decimais, né? Se eu não quiser números decimais, para fazer minha soma, a gente primeiro vai aprender operações lógicas básicas. 15 mais 4 vai dar 19. Então essa é a operação básica. Mas pode dizer como que eu faço para fazer subtração, multiplicação. Então é a mesma coisa. Então eu estou pegando duas variáveis, nesse caso números inteiros. Não precisa ser decimal nesse caso. Eu vou colocar 7 aqui. E aqui eu vou pôr 18. 15 na verdade. E aqui são os operadores lógicos básicos, né? No caso em Python. Então eu estou colocando essas variáveis, que é basicamente... Variáveis não, esses aqui são entidades que eu estou usando para associar a minha operação, né? Então, sum vai ser igual a x mais y. Pode, se eu escrever soma, dá na mesma. Não vai mudar nada. Só que aqui eu vou ter que mudar para soma. Se eu pôr palhaço, vai dar na mesma, não importa. Não importa o nome que você chama isso daqui. Obviamente, você tem que chamar um nome que você achar melhor para lembrar. Ou que seja associado ao que está aqui, né? Se você pôr, sei lá, Thanos aqui, não vai dar muito... Vai dar certo. Se eu pôr Thanos aqui e Thanos aqui, vai ser o mesmo resultado, mas não vai ficar tão legal, né? Porque não faz sentido. Mas basicamente a gente vai fazer as quatro operações com os valores que a gente está aqui. Então esses valores a gente vai usar aqui. Então quando fazer aqui a multiplicação, por exemplo, vai usar o 7 vezes 15. Aqui é 7 dividido por 15. E o resultado vai ser esses valores. Então primeiro é 22, menos 8 e 0.4 por 7 dividido por 15 e 105 para multiplicação. Bem simples. Já aqui, a gente vai para uma coisa um pouco mais complexa, né? Lembrando que uma coisa importante, né? Que você pode colocar, escrever coisas aqui, a gente vai fazer mais pra frente, mas pode escrever aqui soma, aqui para deixar aqui na parte de baixo, mas depois a gente faz isso. O que a gente vai fazer agora?
vai ser um pouco mais diferente, um pouco mais difícil. A gente vai chamar duas libraries. O que é uma library? É um conjunto de funções feitas por alguém, uma empresa, uma entidade, nesse caso é o Matplotlib, que é muito relacionado à matemática, e NumPy, a estatística e a inteligência artificial também, os dois são usados para isso. É muito usado para matemática e estatística em geral, e inteligência artificial, enfim. E o que eu estou fazendo aqui, eu estou importando essa library, esse conjunto de funções, como PLT, para ficar mais fácil de digitar aqui, e no NumPy como NP. Se eu mudar aqui também pode, que são os valores que estão aqui. Porque o padrão seria eu escrever NumPy e daria na mesma. Mas só para ficar mais curto, as pessoas fazem isso. Então aqui, esse NP-array é um array, é um conjunto de números. Imagina como se fosse uma caixa que vai guardar 10, 30, 40, 50. Vamos supor que seja maçãs. 10 maçãs, 30, 40, 50 em compartimentos diferentes. É isso que é isso daqui. Então eu tenho dois arrays, duas caixas com valores que eu quero fazer a soma. Então estou fazendo a soma de arrays e eu vou printar minha soma. Só que eu vou introduzir outra coisa que é relacionada a essa library aqui. Que eu vou plotar a minha soma, que é essa função aqui. Vou fazer um gráfico. É simplesmente seguir o que está aqui. Vou chamar aqui a soma de todos os arrays, vai ser o nome. E esse PLT show é para fazer o gráfico na prática. E o gráfico fica assim, com os valores 33, 82, 52, 63, todos juntos. Você pode mudar isso aqui, pode pôr 45, pode pôr o que você quiser. Pode também ser um valor que não seja constante, porque esses daqui são valores constantes. Pode ser um valor que seja contínuo, né? De repente você está usando dados, por exemplo, de meteorológicos ou dados relacionados à física de corpos celestes, aí esse valor ele vai ser contínuo, né? Vai ser um valor que não vai ser fixo, né? Mas depende do que você vai fazer. Então a gente vai ver mais também como colocar cor nesses gráficos, colocar outras coisas, fazer o gráfico de bolinhas, enfim. O outro que a gente tem aqui é a mesma coisa, só que com um gráfico de bolinha. Não mudou nada, só que aqui no PLT plot eu vou colocar um vírgula e dois parênteses com o, e basicamente está dizendo que nossa função vai fazer um gráfico de bolinhas, que vai dar assim, plotando 33, 82, 52 e 63. Então fica mais fácil de visualizar. Obviamente, normalmente quando você vai fazer isso na prática, no seu trabalho, na sua pesquisa, o número de dados vai ser bem maior do que isso, mas enfim. Outra forma, acho que aqui é a mesma coisa, né? Eu não mudou nada. Aqui é a mesma coisa de soma, só que eu estou usando uma. A gente vai mostrar a notação prática depois. Mas aqui é uma soma com aquela letra sigma na matemática, que a gente vai ver mais pra frente. Eu não vou mostrar aqui. Mas, na verdade, acho que até que dá, né? Vou colocar aqui sigma math de matemática ou imagens. Então essa letra aqui, ó, é soma. Aqui é o valor limite, aqui é o valor menor. É como se fosse uma integral na prática. A gente pode ver como uma integral também, que é indicar a soma. Soma de parâmetros x, no caso i é cada parâmetro x individualmente. Nesse caso o xi seria cada componente da nossa caixinha, né? Podia ter 20 componentes, 70, enfim. E a gente está tentando fazer essa mesma soma com a nossa função do NumPy. E qual que vai ser o resultado? Eu estou colocando aqui para printar x e y, que vai ser 215 e 315, porque vai pegar a soma de todos os valores aqui dentro. Se eu, por exemplo, colocar aqui 1500, então o valor ali vai ser maior. Vou colocar aqui 6000, vai ser um valor maior. E aqui, essa função aqui, print, eu coloquei de uma forma meio feia, né, mas só para demonstração. Coloquei aqui para printar, né, aqui x mais y, e aí fez a soma desses dois. Então é legal de você fazer uma soma. Isso aqui vai ser muito importante depois, para quando a gente for usar isso aqui em física, né.
que a gente vai usar em algumas equações físicas básicas e um pouco mais avançadas. Somente relacionadas a coisas básicas, como gravidade e tal, enfim. Equações padrões relacionadas à física para usar na parte, no Python, né, na prática, em vídeos posteriores. Então, era isso. A gente quis mostrar as operações básicas, soma de arrays, e como plotar esses arrays. A gente usa aqui usando a soma, depois fazendo a soma dos dois. E o que eu vou fazer no próximo é mostrar matrizes e outras coisas como log exponenciais. Então, até o próximo vídeo.